Estamos caminhando para chegar à marca de 60 mil inscritos. Quer ajudar o canal a chegar lá? Então já adiante o seu joinha e também, claro, se inscreva no canal. E não deixe de clicar no sininho para receber o aviso sempre que o novo vídeo for postado. A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 9 a 15 de setembro de 2018. Dia 9. A Polícia Federal investiga se mais pessoas, além de Adélio Bispo, estão envolvidas no atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro, ocorrido no último dia 6. O sigilo telefônico do agressor já foi quebrado. A ideia é rastrear a movimentação de Adélio em Juiz de Fora, onde pagou, adiantado, R$400 pelo maior quarto da hospedagem. Também há uma incógnita quando se trata do pagamento dos honorários dos 4 advogados que defendem o agressor de Bolsonaro. São 4 profissionais cuidando da defesa: Fernando Magalhães, Zanoni Oliveira Júnior, Marcelo da Costa e Pedro Poça. Os advogados disseram ter sido contratados por um fiel da igreja Testemunhas de Jeová de Montes Claros, que seria frequentada pela família do agressor. A igreja, porém, emitiu comunicado declarando não ter contratado os advogados e que nem Adélio nem sua família eram seguidores da igreja. Parece haver mais caroço nesse angu do que se pôde imaginar inicialmente. Vamos aguardar os próximos capítulos desse caso. Enquanto isso, desejo melhoras ao candidato Jair Bolsonaro. Afinal, minhas divergências são apenas políticas e não pessoais. 10 de setembro. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, virou réu por improbidade administrativa após decisão da 9ª Vara da Fazenda Pública, que aceitou a denúncia de Caixa 2 apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Kassab é acusado de ter recebido R$21 milhões via Caixa 2 de campanha. Parte desse valor foi destinado, segundo a denúncia do MP, para os cofres de sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2008. Kassab, que já foi prefeito de São Paulo entre 2006 e 2012 e ministro das cidades no governo Dilma, teve 21,2 milhões em bens bloqueados pela Justiça. Bom, não é novidade que políticos de grande envergadura como Kassab façam parte deste tão odioso circuito financeiro das milionárias propinas. E é desejo de muitos brasileiros que esses figurões sejam dizimados da vida política, mas para isso é preciso não votar em quem tenha contas a acertar com a Justiça. 11 de setembro. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, candidato ao Senado, foi preso nesta terça-feira, dia 11, em Curitiba. Também foram presos Fernanda Richa, esposa do Tucano, e Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do ex-governador. As 3 prisões são temporárias, com validade de 5 dias, e estão relacionadas a investigações sobre o programa Patrulha Rural. A investigação apura o pagamento milionário de vantagem indevida em 2014, pelo setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht, o departamento de propina da empreiteira, para agentes públicos e privados no estado do Paraná. 4 dias depois da prisão, porém, Beto Richa foi solto por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que também proibiu novas prisões do Tucano. Ao sair, Richa disse aos jornalistas que sofreu muito na prisão e que vai retomar sua campanha ao Senado. Eleitores do Paraná, vocês devem considerar fortemente as acusações que pesam sobre o candidato ao Senado, Beto Richa. Apesar de não haver condenação judicial, o histórico de políticos profissionais como ele tem se mostrado pouco confiável quando o assunto é recebimento de propina, peculato e afins. 12 de setembro. Gilmar Mendes disse nesta quarta-feira, dia 12, haver indícios de abuso de poder nas denúncias apresentadas contra candidatos em pleno período eleitoral. Ele se referiu às denúncias apresentadas pelo Ministério Público, além das investigações da Polícia Federal nas últimas semanas, contra os presidenciáveis Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, contra o candidato ao Senado pelo Paraná e ex-governador do estado Beto Richa e do candidato à reeleição ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, que teve seu apartamento vasculhado pela Polícia Federal neste mesmo dia 12. O ministro do STF disse que os casos investigados teriam acontecido há anos e que é notório o abuso de poder. Disse ainda que é preciso realmente colocar freios. Bom, falar certeiramente sobre leis e decisões tomadas por magistrados é definitivamente uma tarefa impossível para um leigo. Mas me permito aqui fazer um comentário.
Se um candidato a qualquer cargo está sendo investigado e se é chegado o momento de se efetuar prisão ou de vasculhar sua residência, que isso seja feito imediatamente. Me parece pouco razoável que decisões como esta devam esperar a conclusão de um processo eleitoral. Afinal, a justiça deve agir independentemente de quem esteja sendo investigado. Afinal, a justiça é cega ou não é? 13 de setembro. O dólar comercial registrou mais uma alta histórica e fechou nesta quinta-feira, dia 13, negociado a R$ 4,19, o maior valor desde a criação do real. A moeda americana para turismo fechou o dia vendido a 4,36. Além do cenário eleitoral indefinido no Brasil, fatores externos como a alta dos juros na Turquia e nos Estados Unidos também afetam a flutuação do valor da moeda. A alta do dólar não afeta negativamente apenas aquelas pessoas que já compraram passagem para Disney e ainda não compraram moeda americana. Todos nós brasileiros acabamos por amargar altas nos preços de produtos importados como o trigo, matéria-prima do pão francês e de tantas outras delícias que nos matam a fome e nos deixam mais gordos. 14 de setembro. A jovem senhora da foto, posada ao lado do pastor Silas Malafaia, é Marisa Lobo. Psicóloga cristã, como ela mesmo diz, entrou com um processo por danos morais contra o youtuber Maestro Boggs. Marisa se sentiu ofendida pelo youtuber que utilizou do direito de se expressar livremente para se opor a posições da psicóloga, que já foi acusada de misturar suas crenças religiosas com sua prática clínica. Maestro Boggs é um dos poucos youtubers brasileiros que não fogem às suas convicções na tentativa de agradar o público. Seu discurso é às vezes ácido, mas não faz parte de um personagem criado como muitos que vemos nas telinhas dos celulares que fazem de tudo para obter joinhas e inscrições. Já a psicóloga cristã e conferencista se aproveita da proximidade com figurinhas pouco apreciadas do mundo não gospel, como o próprio Malafaia, além de Marco Feliciano, deputado, e Magno Malta, senador, para mais uma vez tentar ingressar no encantado mundo político brasileiro. A intransigência da psicóloga parece vir em boa hora, pois a projeção de seu nome ganhará um pequeno up nas redes sociais com este processo. Isso porque a jovem senhora é candidata mais uma vez a uma vaga na Câmara dos Deputados. Maestro Boggs precisa da ajuda financeira para pagar os custos que virão deste processo e, para isso, criou uma vaquinha, que pode ser acessada por este link. 15 de setembro. O senador Fernando Collor de Mello, PTC, desistiu de sua candidatura a governador de Alagoas, mas não antes de deixar uma despesa de R$ 1,2 milhão referente a contratos de sua campanha. Collor contratou R$ 1.242.909,22 em despesas, das quais já pagou R$ 502.660,36, equivalente a 40% do montante contratado. Collor afirmou que desistiu da campanha porque não havia unidade e reciprocidade envolvendo sua candidatura. O ex-presidente do país está no meio de seu mandato como senador. Quem não conhece a peça, que a compre. Collor viu suas esperanças de ser eleito governador ir por água abaixo depois que pesquisas apontavam sua derrota frente a Renan Filho, que tenta a reeleição. Bom, essa é a mais simplória justificativa para a desistência da candidatura que eu encontrei, pois, assim como ocorre em todos os estados brasileiros, o que não faltam são conchavos entre políticos onde apenas um lado ganha. O deles. Este foi mais uma Semana em Minutos. Se você gostou, dê um like e compartilhe sem moderação. Este gordo aqui agradece.